Você lembra daquele cogumelo vermelho de bolinhas brancas que o Mario pegava e ficava gigante? Então, ele existe de verdade. E o Mario não estava pegando power-up, ele estava completamente viajando. Esse cogumelo que você passou a infância inteira vendo na tela do videogame tem um nome, Amanita muscaria. E diferente do que acontece no jogo, ele não faz você crescer de verdade, mas faz você acreditar que está crescendo, com uma intensidade que nenhum controle de videogame consegue simular. O cogumelo mais famoso do mundo não é comestível, não é venenoso, é alucinógeno. E você já ouviu centenas de vezes na sua vida sem saber. O cogumelo que está em todo lugar. Chapéu vermelho com bolinhas brancas. Se eu te pedir para desenhar um cogumelo agora, existe uma grande chance de você desenhar exatamente esse. Ele aparece em filmes, jogos, decorações de festas, emojis, capas de livros, tatuagens. É o cogumelo mais reproduzido visualmente da história da humanidade. E a maioria absoluta das pessoas que o conhecem não faz a menor ideia do que ele realmente é. Também chamado de cogumelo matador de moscas ou simplesmente amanita entre os estudantes. E a história por trás dele é muito mais profunda, mais estranha e mais fascinante do que qualquer decoração de festa sugere. Para começar, ele é psicoativo. Não da mesma forma que a maconha ou que os cogumelos do gênero psicocybe, os famosos cogumelos mágicos. O Amanita muscaria age de forma completamente diferente no cérebro humano, com substâncias que a ciência ainda está tentando compreender em sua totalidade. Mas antes de falar sobre os efeitos, preciso de contar de onde ele veio, porque a história do Amanita muscaria começa muito antes da internet, muito antes dos videogames, muito antes da civilização moderna. Ela começa há milhares de anos, em rituais, em religiões, em florestas de pinheiros no norte do planeta. A história mais antiga do mundo. O Amanita muscaria é nativo de regiões de clima temperado e frio do hemisfério norte, Sibéria, Escandinávia, norte da Europa, Canadá, Alasca. E nessas regiões ele tem sido usado por comunidades há muitos anos atrás. Os povos Koryak e Churk da Sibéria utilizavam a amanita em rituais xamânicos. O cogumelo era consumido pelo xamã, o líder espiritual dessa comunidade, que entrava em transe e acreditava viajar para outros planetas de existência, comunicar-se com o espírito e obter respostas para problemas da tribo. E aqui vem um detalhe que muita gente acha impossível, mas está documentado em registros etnobotânicos sérios. As substâncias ativas do Amanita muscaria passam pela urina quase intactas. E isso significa de que a urina de quem consumiu o cogumelo também tem efeito psicoativo. E os relatos históricos indicam que em algumas culturas essa urina era coletada e consumida por outros membros da comunidade, especialmente quando o cogumelo era escasso no inverno. Perturbador? Sim. Documentado? Também. Mas a conexão histórica mais impactante é outra, e eu vou te contar. Mas antes quero pedir para você se inscrever nesse canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. Existe uma teoria séria, sustentada por pesquisadores como o etimologista R. Gordon, de que o Papai Noel, ou pelo menos os elementos visuais que o associam a ele, têm origem direta no uso do ritual Amanita muscaria. Pensa comigo, o cogumelo é vermelho com branco. As roupas do Papai Noel são vermelhas com branco. Os xamãs siberianos usavam mantos vermelhos com detalhes brancos durante os rituais. As renas, animais centrais da mitologia do Papai Noel, também consumiam a Amanita muscaria na natureza e apresentavam comportamentos alterados. E o ato de voar pelo céu em uma noite mágica pode ser uma resposta simbólica dos efeitos da viagem alucinógena. Não é uma teoria aceita por todos, mas é suficientemente fundamentada para não poder ser descartada como bobagem. Sabe o Super Mario? Aquele do jogo? Ele não estava bem. Agora vamos falar de algo que provavelmente vai mudar sua visão sobre uma das franquias de games mais famosas do mundo. No universo do Super Mario existe um item icônico, o cogumelo vermelho com bolinhas brancas que faz o Mario crescer. Coincidência com a Amanita muscaria? Quase certamente não. Shigeru Miyamoto, criador da franquia, nunca confirmou oficialmente a referência, mas as semelhanças são óbvias demais para serem ignoradas. E quando você entende o que a amanita realmente faz com quem o consome, a conexão fica ainda mais clara. Um dos efeitos mais relatados por pessoas que ingeriram o cogumelo é exatamente a sensação de crescimento corporal, a percepção de que o próprio corpo está expandindo, ficando enorme, ocupando um espaço muito maior do que o real. Outros relatam a sensação oposta, de encolher, de que os objetos ao redor são gigantes.
Isso ficou tão associado ao cogumelo que Lewis Carroll, ator de Alice no País das Maravilhas, existe uma teoria bem embasada de que o autor tinha conhecimento das propriedades do cogumelo e as inseriu deliberadamente na narrativa. Ou seja, Super Mario, Alice no País das Maravilhas, rituais xamânicos siberianos têm o mesmo cogumelo vermelho em comum. A cultura popular está cheia de referências ao Amanita muscaria e quase ninguém percebe o que ele realmente faz no seu cérebro. Chegou a hora de falar sobre a química. O Amanita muscaria contém duas substâncias psicoativas principais, o muscimol e o ácido ibotênico. Essas duas substâncias agem de forma completamente diferente dos psicodélicos clássicos como LSD e psilocibina. Enquanto a psilocibina age nos receptores de serotonina, a substância do bem-estar, o muscinol, age nos receptores de GABA, que são os principais receptores inibitórios do cérebro. Isso cria um perfil de efeito muito peculiar. Ao mesmo tempo que produz alucinação e distorção de percepção, também causa sedação, relaxamento profundo e uma sensação de dissociação da realidade. Os efeitos podem durar de 4 a 8 horas e incluem distorção visual intensa, sensação de crescimento ou encolhimento corporal, sinestesia, que é misturar sentidos como ouvir cores e ver sons, sensação de onipresença, de eternidade, de estar acima do tempo e do espaço. Em doses altas, as pessoas podem perder completamente a noção de onde está, quem é e o que é real. O ácido ibotênico, por sua vez, é convertido em muscinol durante o processo de digestão e também pode causar efeitos diversos como náusea e confusão intensa, se consumido em grandes quantidades e sem preparo adequado. Povos que usavam o cogumelo ritualmente desenvolveram técnicas de secagem para reduzir o ácido ibotênico e potencializar o muscinol, tornando a experiência mais perceptível e menos desconfortável. Um conhecimento empírico desenvolvido ao longo dos séculos, sem laboratório e sem ciência formal. Durante décadas, o Amanita muscaria foi ignorado pela pesquisa científica ocidental, em parte por seus status controversos e em parte porque o foco estava nos cogumelos psilocibina, que tem perfil farmacológico mais simples. Mas isso está mudando. Pesquisas recentes indicam que o muscinol tem potência terapêutica significativa por agir nos receptores GABA, o mesmo sistema que medicamentos como o benzoadipênico atua. Ele pode ter aplicações no tratamento de ansiedade, insônia, epilepsia e até transtorno de estresse pós-traumático. Estudos preliminares também sugerem que pode auxiliar na interrupção de certos vícios, especialmente o álcool, o que faz sentido farmacologicamente, já que o álcool também age no sistema GABA. Startups de biotecnologia nos Estados Unidos já estão desenvolvendo compostos sintéticos baseados no muscinol, buscando isolar os efeitos terapêuticos sem os efeitos psicoativos. Uma empresa chamada Entheogen Corp já tem produtos baseados com muscinol em fase de testes clínicos. O cogumelo que os xamãs siberianos usavam há 4.000 anos atrás pode estar prestes a entrar nos consultórios médicos no século XXI. O Amanita muscaria não é nativo do Brasil, mas foi introduzido provavelmente junto com mudas de pinheiros e eucaliptos trazidas da Europa, em algumas florestas de eucalipto na região sul do país, especialmente no Paraná e em Santa Catarina. Ele cresce em associação assimbiótica com as raízes das árvores, uma relação chamada micorriza, o que significa que simplesmente plantar o cogumelo não funciona, ele precisa da árvore hospedeira para existir. E para encerrar, 2 fatos que valem destacar. Não existe nenhum registro documentado de overdose ou dependência associado ao Amanita muscaria. Isso não significa que seja seguro consumir sem orientação. Os efeitos podem ser intensos e desorientadores, especialmente para pessoas despreparadas. Mas do ponto de vista toxicológico, ele é muito menos perigoso do que o álcool, por exemplo. Segundo, apesar do nome popular cogumelo matador de moscas, ele raramente mata mosca. O nome vem de uma tradição europeia medieval de deixar pedaços do cogumelo em água açucarada para atrair e atordoar moscas, mas o efeito era de sedação, não de morte. Mais um mito que ficou mais famoso do que a verdade. O Amanita muscaria está em todo lugar, nos seus jogos, nos seus filmes, nas suas histórias de infância, e a maioria das pessoas passa a vida inteira olhando para ele sem saber que carrega milhares de anos de história, rituais, ciências e mistérios dentro daquele chapéu vermelho com bolinhas brancas. A natureza esconde seus segredos à vista de todos.
basta saber onde olhar. Se você curtiu essa curiosidade, se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!